Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga e aqui estamos respondendo as dúvidas sobre tecnologia, sobre componentes, sobre eletrônica em geral de nossos leitores. Hoje o assunto é lâmpada incandescente. Se bem que esse tipo de lâmpada já esteja quase em desuso, as que acima de 40 watts já não são mais fabricadas, nós encontramos ainda esse tipo de lâmpada em algumas aplicações, como spots, como fornos, porque o vidro resiste à alta temperatura do interior de um fogão, que não acontece com uma lâmpada de LEDs, e algumas outras aplicações em que ainda se usa esse tipo de lâmpada. A nossa primeira dúvida é de número 27 de nosso site de dúvidas, e ela pergunta, nosso leitor pergunta, por que quando as lâmpadas incandescentes comuns operam com tensões muito abaixo do normal, elas ficam amareladas? Às vezes a gente vê isso numa lâmpada que está ligada lá no fundo do quintal com um fio muito longo e assim ocorre uma queda de tensão. O que ocorre é que a quantidade de luz que a lâmpada emite depende da temperatura do filamento. Se a tensão é mais baixa, essa temperatura cai. Então o espectro de emissão ele cai do branco para o amarelado, rumo ao vermelho. Se vocês ligarem uma lâmpada comum de 12 volts, por exemplo, numa fonte ajustável, e forem aumentando a tensão, vocês vão ver que ela começa acendendo com uma luz avermelhada, ela passa para o alaranjado, vai para o amarelo e só depois chega no branco. Se vocês ultrapassarem a tensão nominal dela, ela começa a ficar azulada, tende para a parte do azul do espectro e aí ela queima. Então, a temperatura vai determinar a cor e a temperatura é determinada pela tensão aplicada, que por sua vez determina a corrente. Outra dúvida. Já muita gente deve ter visto que no momento em que vamos acender uma lâmpada, ela queima. Por que justamente nesse instante? Né? Muita gente acha estranho, né? Até existem pessoas que não têm conhecimento e falam, você queimou a lâmpada, você não sabe apertar o interruptor direito. Como se isso tivesse um jeito direito de estabelecer a corrente no circuito. O que ocorre é que não adianta você acionar o interruptor devagarzinho. Quando a corrente é estabelecida no filamento, ela encontra ele frio. Então o impacto da corrente vai causar uma súbita dilatação e aquecimento. Se a lâmpada já estiver com o filamento desgastado, ou já estiver prestes a queimar, esse é o instante em que isso vai ocorrer. Então, quando a lâmpada está já no fim da sua vida, é bem provável que a lâmpada queimará na próxima pessoa que for acionar o seu interruptor. Não adianta querer acionar devagarzinho ou acionar com cuidado, como muita gente diz, que a lâmpada não queima. Estabeleceu a corrente, ela causa a queima no filamento. E a nossa dúvida final. Eu posso ligar uma lâmpada incandescente em 220, por exemplo, cortando metade dos semicírculos com um diodo? Realmente é possível você fazer isso, se não fosse um pequeno porém. No momento em que você acender essa lâmpada, ela vai estar com um filamento frio. Então, quando a corrente é estabelecida, ela vai pegar um pico de 220, certo? No filamento que está frio. Então, nesse instante, a corrente pode atingir um valor suficientemente intenso para causar a queima. Se a lâmpada sobreviver a esse pulso inicial, no momento em que você liga e não queimar, então ela vai funcionar em 220, cortando-se apenas os semicírculos negativos. Então, não é um procedimento muito recomendado, porque ele é arriscado. Ele pode reduzir a vida útil da sua lâmpada. Até mais.